presentes. Semana passada não tivemos o nosso encontro, mas hoje estamos dando continuidade. No capítulo 12 de Lucas, as nossas reflexões sobre a figura de Jesus. Versículo 49. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como minha angústia até que esteja consumado. Bom, Jesus aqui sempre fala de uma maneira bastante críptica, no sentido que está fora dos esquemas. Nas pregações de Jesus, nós vemos que muitas vezes ele usava uma técnica que era a técnica dos rabinos da época, do povo judaico, sem grandes problemas, não? A gente, estudando, detectou isso. Então, é uma coisa normal. É que nesse capítulo, parece no capítulo 12, ele está saindo bem fora dos esquemas. Está falando sempre coisas diferentes, aparentemente, da Torá, da lei mosaica. Então, todos são escandalizados. Mas depois, indo em profundidade, nós vamos vendo que ele não mudou a lei de Moisés. Ele, como dizer, foi na profundidade. Ele tocou o que era o verdadeiro sentido também da lei mosaica. Porque, como já tínhamos falado em outras oportunidades, a leitura do Antigo Testamento, isso segundo os judeus, né? São em 4 níveis. Né? Então, tem o nível literal, não? O nível em 3 linhas, as consequências e o sod, que seria o segredo. Podemos traduzir hoje em dia como fosse o espiritual. Segredo no sentido que nós não podemos saber enquanto encarnados. Mas com a sabedoria de Deus, com a sabedoria dos espíritos superiores, nós podemos saber isso. E nesse sentido que também pode-se entender esse 4º entendimento. Aqui Jesus está falando uma coisa que, à primeira vista, é contraditória, porque ele fala, eu vim trazer fogo à terra. Quer dizer, fogo e não a paz. Ele não vai apagar o incêndio, ele está acendendo. Como assim? Mas Jesus não é amor, não quer o bem de todo mundo. Não, mas aqui é no sentido que o fogo é o espírito, é o entusiasmo. Isso que já falou João Batista, quando falou, olha, vai haver eu estou te batizando com água, ele vai te batizar com fogo. Por quê? Porque a atitude cristã não é aquela de, com todo respeito, de seguir a função religiosa, de fazer o sacrifício, de fazer aquela esmola. Não é só isso. Isso vamos dizer que é normal fazer. Ninguém fala de não fazer a esmola. Jesus não falou de não fazer a esmola. Só que falou, quem deu mais é aquela viúva que deu 2 moedinhas. Por quê? Porque tirou do que ia faltar para ela. Então, quando nós escutamos essa frase, vai fazer uma coisa mas que não faça falta para você. Então, que caridade é? Dentro dos critérios cristãos. Né? Então, quando ele fala de colocar fogo, é que a gente tem que ser entusiasta, tem que viver, tem que fazer as coisas. E ele fala que ele vai a ter um batismo. E essa palavra batismo, muitas vezes é mal colocada. Por quê? Porque nós entendemos o batismo como a função religiosa católica, ou também a função religiosa dos protestantes, hoje em dia, né? Que é aquela de colocar a água, não? Quando a pessoa... Mas esse batismo que falava Jesus, que falava já João Batista, ele é o mikvé, aquele do Teixuá.
quer dizer, era uma purificação que ele fazia uma vez por mês. E os sacerdotes mais, porque o sacerdote tinha as funções religiosas, que tinha tudo um cerimonial, não? Para ser limpos. Então, eles faziam mais vezes. E aquele batismo onde ele vai se purificar na água. Mas não é só se jogar na água, é fazer uma limpeza de pensamentos, estar, como dizer, em contemplação, em oração mais profunda. Nós, hoje em dia, usamos a palavra de meditar, né, nas coisas. Esse é o sentido. E Jesus, quando estava falando desse mikvé, que nós traduzimos o batismo, o que estava dizendo? A crucificação. Porque aí tem que ter coragem para fazer isso, para suportar isso, como suportou Jesus, e até perdoando aqueles que estavam judiando dele na carne. Porque na prática eles eram justamente instrumentos para o exemplo, não? Porque Jesus é a exemplificação do que é a vida na terra. Claro que nós não vamos ser açoitados, não vamos ser crucificados, ninguém vai, como dizer, aguentar isso, e nem precisa, mas isso é o exemplo das coisas que, quando nós nos sentimos assim, provado, vamos pensar, mas a provação maior, quem foi? Foi a aprovação de Jesus. Então, o que eu estou provando? Em nada. É uma coisa que eu posso fazer. É uma coisa que eu devo fazer nesse momento. Porque isso é o chamamento. Isso é a purificação, que nós poderíamos traduzir aqui. Né? Pensei que vinha estabelecer a paz sobre a terra. Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois, doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, e filho contra o pai, mãe contra a filha, e filha contra a mãe, sogra contra a nora, e nora contra a sogra. Numa primeira leitura, a gente fala, mas por que falar pai contra o filho e filho contra o pai? Já falou pai contra o filho. Não precisa repetir. Primeiramente, o ensinamento judaico era assim. Era sempre de frente para trás, de trás para frente. Quer dizer, era uma coisa que tinha que ter 2 sentidos. Primeiramente, isso aqui era para decorar melhor. Isso aqui era a técnica. Mas por que está falando que 3 contra 2 e 2 contra 3? O que quer dizer, segundo o nosso entendimento, que uma casa, uma sociedade, um povo, vai ser dividido no sentido que tem pessoas que acreditam em Jesus e pessoas que não acreditam em Jesus. Pessoas que aceitam, pessoas que recusam Jesus. E nós vimos que acontece isso. Até acontece na mesma seita religiosa, no mesmo grupo religioso, não? Que tem um grupo religioso, nós vimos o grande exemplo que foi na época de Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso dizia uma coisa, e tinha o pessoal que falava outra porque estava com Pedro e com Tiago. Então, quero dizer, já estava dividido na época, não é uma coisa de hoje. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus, como nós já falamos várias vezes, dependem do entendimento de cada um. Mas não somente de cada um, mas de cada momento. Porque nós temos um momento que temos um entendimento, e outro entendimento que temos um outro entendimento. E somos já nós mesmos. Não é que uma pessoa tem sempre o mesmo entendimento de Jesus, que seja pequeno, satisfatório, insatisfatório, não é isso. Mas que algumas coisas se entendem de um jeito, e no outro momento entende de outro jeito também. Nós somos assim. Então, pode ser a maioria que aceita contra a minoria e vice-versa. Aí pode ser que o pai é cristão e o filho não. Como pode ser que o filho é cristão e o pai